Olá, queridos e queridas, quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, e hoje quero lhe trazer um devocional a partir da reflexão de uma pergunta feita há muito tempo atrás pelo profeta evangélico Isaías, aquele que na segunda parte do seu livro, bem no contexto da mensagem de esperança que ele trazia para o seu povo, fez uma pergunta que ainda hoje ressoa nos nossos ouvidos. O texto de Isaías 55, de 1 a 3, ele convida a leitura, diz o seguinte: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Foi a Davi que Deus prometeu um reino próspero e eterno. E quando lemos o Evangelho, e especialmente a partir do filtro das profecias, Isaías, por exemplo, percebemos com uma clareza solar que a aliança feita com Davi se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que veio para reinar sobre a vida de todos aqueles que nele creem. Ele disse: eu vim para que vocês tenham uma vida, e não somente isso, uma vida abundante. E aí nós nos lembramos que nos planos que temos feito, em todas as mudanças de ano, prosperidade e abundância são prioridades para as iniciativas, para aquilo que nós queremos desenvolver no ano que entra. Porém, essas duas palavras, prosperidade e abundância, biblicamente, elas estão ressignificadas. E a pergunta que ressoa ainda nos nossos ouvidos se encontra no verso 2: por que vocês têm gasto o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Para aqueles que têm sede, como disse o salmista no Salmo 42, assim como a corça anseia por águas correntes, meu coração tem sede de ti. Deus tem água em abundância para oferecer. Ele quer saciar, em primeiro lugar, nossa sede espiritual. Para aqueles que têm fome, ele diz: venham e comam. Comam da gordura, comam do leite, do mel, bebam do vinho. Elementos que simbolizam que Deus tem nos provido de nossas necessidades em diferentes áreas da nossa vida. O problema parece ser que quando fazemos planos no ano que entra, normalmente aquilo que desejamos é priorizado em detrimento daquilo que realmente precisamos. E às vezes nem nos damos conta de como precisamos de coisas que não estão nem elencadas nas nossas listas de prioridades. Por exemplo, o nosso aprofundamento, o nosso amadurecimento na nossa relação com o Senhor. O quanto temos investido nisso? O quanto desejamos estar mais próximos de Deus no ano que entra? O quanto desejamos ter mais discernimento da sua palavra? O quanto desejamos ser guiados e ensinados e aplicar em nossas vidas os ensinamentos de Jesus Cristo? O quanto estamos dispostos a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para aquilo que o Espírito Santo está nos dando como direção para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, inclusive no ministério, no serviço ao Senhor. Quanto nós estamos atentos àquilo que mais e verdadeiramente importa. Isaías profetizou um tempo de redenção, um tempo de esperança, um tempo de renovação, um tempo de restauração. Muitos de nós precisamos de restauração.
com o perdão do trocadilho, nós temos ido a restaurantes. Nós temos perdido o foco do que realmente precisamos, de quanto precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Se esse é o seu caso, eu queria lhe convidar a refletir sobre o fato de que Deus lhe faz um convite para a restauração de vida nesse ano que entra. Deus tem provido todas as nossas reais necessidades. Talvez não aquilo que desejamos, mas tudo aquilo que precisamos Ele tem provido. E Ele não leva em conta nem mesmo o fato de que muitas vezes não desejamos estar tão próximos dele quanto ele mesmo deseja. Ele nos ama incondicionalmente, a ponto de dar o seu Filho unigênito, único na sua espécie, gerado na eternidade, de cuja divindade abriu mão para se fazer um de nós e como ser humano nos mostrar, nos dá o exemplo e que orando continuamente, buscando a face do Senhor, buscando a direção do Senhor, compreendendo e aplicando bem a sua palavra, nós podemos ser bem-sucedidos no ano que entra, apesar de todos os desafios que certamente se colocam sobre as nossas caminhadas. Muitos têm feito planos desejando simplesmente ter mais dinheiro. O dinheiro pode ser fonte de bênção, mas a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos têm feito planos ignorando a lição do contentamento que se encontra em 1 Timóteo 6,8, quando ele diz: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estamos com isto contentes. O contentamento é a semente para se viver uma vida próspera. Não que nós não possamos sonhar em voar voos mais altos, conseguir objetivos que nos deem uma melhor remuneração, talvez uma melhor moradia e outras coisas que também são bênçãos, mas não podemos jamais colocar essas coisas antes do nosso relacionamento com Deus. Porque é esse inconformismo material que muitas vezes nos leva a orientar toda a nossa energia e os nossos recursos para alcançar coisas que não vão nos trazer satisfação. Esse inconformismo material que muitas vezes nos afasta de Deus e até mesmo passamos a questionar porque Ele não nos atende naquilo que são meros desejos e não reais necessidades. Por que não colocarmos agora no nosso plano aquilo que pode realmente nos satisfazer? Como podemos nos aproximar mais de Jesus Cristo? Você já pensou sobre isso? Quais são os comportamentos que indicam que estamos excessivamente aprisionados ao padrão de consumismo que governa a humanidade no tempo em que vivemos? É o celular mais moderno, é o celular com mais recursos, com uma apresentação mais bonita, é o carro de uma versão mais atualizada, com tecnologia embarcada. Essas coisas são boas, mas não quando colocamos nela o cerne das nossas atenções, o centro do nosso coração. Aí nós nos tornamos consumistas e os consumistas jamais estarão satisfeitos. Quanto mais alcançarem, mais desejarão e jamais se fartarão do que têm. Deus nos ensina a lição de estarmos conformados com aquilo que temos, estarmos contentes, porque quando estamos contentes, Deus se agrada disso e nos dá muito mais. Prosperidade, riqueza e abundância são palavras que foram ressignificadas a partir de um sentido espiritual, como está em Mateus 6,33.
Vocês que estão preocupados com o que comer e vestir, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, aquilo que realmente vocês precisam, lhes será acrescentado. E esse Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o que Ele nos pede está justamente no versículo 3 de Isaías 55. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências e da vida. O que o povo mais esperava era viver seguro, numa terra segura, governado por um rei escolhido e abençoado por Deus. Hoje nós podemos ter isso, se temos Jesus Cristo como Rei, como Senhor das nossas vidas. É através dele que podemos entender o Evangelho e é nele que nós precisamos nos aprofundar. Que você possa colocar na sua lista de prioridades ser satisfeito em Deus, estar contente com aquilo que Deus tem lhe dado, inclusive com a força que Ele tem lhe dado para gerar riquezas, mas sabendo que as suas riquezas vêm dele e devem ser administradas e usadas de acordo com a orientação dele. E nos seus planos para 2022, você não esqueça de colocar como prioridade aprofundar-se no seu relacionamento com Deus. Estar mais atento àquilo que Jesus tem a direcionar para a sua vida. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo de final de ano para você e também para mim. Que estejamos refletindo sobre o que realmente pode nos trazer satisfação.